Primeiramente, eu estou aqui com o doutor André Pimentel. Doutor André, boa tarde, obrigada por receber a gente. Boa tarde, Grazi. É um prazer conversar com você e com vocês. Doutor André, alguns dados que eu andei pesquisando me preocuparam bastante quando a gente está falando de doença renal crônica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa condição ela pode afetar cerca de 10% da população mundial. Outras estimativas falam de até 14% da população sendo afetada em algum momento com a doença renal crônica. No Brasil, tem uma estimativa de 36% dentro dos grupos de risco de afetar. Como é que o senhor avalia isso, né? A nossa primeira pergunta é essa. Qual que é a sua visão sobre esse crescimento da doença renal crônica ao longo dos últimos anos? Grazi, muito boa pergunta, porque ela vem para poder chamar atenção a esse grave problema de saúde pública contemporânea, moderna. Ou seja, a doença renal crônica, ela se caracteriza por ser uma doença progressiva, lenta e silenciosa. E hoje nós sabemos, através de avaliações de estudos científicos, que as principais causas de doença renal crônica são a hipertensão arterial e o diabetes. A hipertensão arterial tem uma incidência, uma prevalência de 5% da população mundial. E a hipertensão arterial, que também é uma doença silenciosa, em torno de 20% a 25%. O que eu estou falando com isso? Ou seja, cerca de 40 milhões de pessoas são ou hipertensos, ou diabéticos, ou hipertensos diabéticos. E, consequentemente, você vai ter um impacto muito grande quando essas doenças desenvolvem, acometem os rins e vão provocar a doença renal crônica. Então, é por isso que a gente chama muita atenção, porque a doença renal crônica ela vem de etiologia metabólica. E as doenças metabólicas hoje têm um grande crescimento e vão se tornar entre as 5 maiores causas de incidência e prevalência no mundo. E a doença renal crônica está dentro desse contexto. Falando ainda de números, doutor André, entre os anos de 2019 e 2023, o número de atendimentos de doença renal na atenção primária à saúde, ou seja, na porta de entrada ali da saúde, passou de 70 mil para cerca de 190 mil. Isso a gente está falando aí de 4 anos, 5 anos de intervalo. O senhor acha que... O que ocasiona esse aumento tão substancial nesses números? Olha, disso vai de encontro até a celebração que nós vamos ter no dia 13 de março, que é o Dia Mundial do Rim, é o dia da conscientização, ou seja, conscientização sobre a doença renal, conscientização sobre hábitos preventivos, conscientização sobre a detecção precoce dos fatores de risco, conscientização sobre como você viver com uma doença renal. E isso está voltado para a atenção primária à saúde. Ou seja, a porta de entrada está nesse primeiro atendimento desse paciente, quando ele se vê ou tem o diagnóstico ou de uma alteração metabólica como o diabetes ou da hipertensão arterial. E aí eu conclamo a todo mundo, é importante isso. Diante desses fatores de risco, hipertensão arterial e diabetes, converse com o seu médico. É preciso avaliar os seus níveis de creatinina e o seu exame de urina, para que a gente possa detectar precocemente a doença renal e, consequentemente, instituir medidas protetoras ou até retardadoras de progressão da doença renal. Então, a conscientização ela acontece nessa base. E isso não é a grande realidade, sabe, Grazi? A grande porta de entrada, ou seja, a maior porta de entrada para os pacientes renais, continua nas urgências, nas emergências, sobrecarregando o sistema, porque na maioria das vezes esses pacientes não avaliam a função dos seus rins e vão para a urgência e emergência com sintomas graves que precisam ser tratados. Doutor André, vamos falar de forma prática. Quais são os maiores erros que a população comete quando a gente fala de saúde renal, quando a gente está falando do problema nos rins? Quais são os erros mais comuns que as pessoas normalmente cometem? Eu não tenho dúvida nenhuma que ela está muito relacionada com a mudança do estilo de vida. Hoje, a gente não é extremamente desafiador quando a gente fala sobre as doenças metabólicas, e aí entra tabagismo, entra obesidade, entra alterações da glicose, alterações do colesterol, alterações da ingesta de sal. O grande desafio que é entre você fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, fazer uma atividade física sistemática, ou seja, e conduzir isso por um longo período de tempo, ou até para a vida toda. Então, começa por aí. Então, esse grande desafio, porque é muito fácil, Grazi, você fazer uma orientação de medicamentosa. Isso é muito fácil. Ou seja, vamos usar medicações de hoje, a tecnologia medicamentosa, a gente vai discutir sobre isso, a tecnologia medicamentosa tem nos auxiliado muito, mas elas sozinhas
essas tecnologias sozinhas, elas não alcançam os resultados satisfatórios. O impacto ainda continua sendo muito grande da doença renal. Então, o ponto pressuposto, o ponto-chave, está na mudança do estilo de vida das pessoas. O consumo de água regular ainda é um grande aliado para a saúde dos rins, doutor? Olha, nós estamos vendo aí, nós estamos enfrentando uma temperatura extremamente elevada e um ar extremamente seco, tá? E, consequentemente, na hora que o nosso organismo ele se vê com a necessidade de ingesta de líquido, ele se expressa com a sede. É quando a gente tem que utilizar a água, e a água é para isso. A partir disso, quando você não responde à demanda do seu organismo, você começa a ter fraqueza, começa a ter mal-estar, desânimo e até pode desmaiar. Isso já é um estresse térmico, ou seja, você ultrapassou o limite das necessidades do seu organismo. Então, não espere o seu organismo ditar as regras, ou seja, ofereça para eles, num período adequado, uma ingesta de água. E eu chamo a atenção para você, Grazi, de uma coisa muito interessante. Não é só a água. É a água com mais alguma coisa. A água com isotônico, a água alternada com suco, a água alternada com chá, lógico, também sem açúcares, né? Ou outro tipo de líquido que possa te sustentar, mas alterne sempre a água com alguns elementos que contêm eletrólitos. A célula precisa de água e, mais do que isso, ela precisa desses eletrólitos para funcionar perfeitamente bem. Doutor André, é uma pergunta que eu acho que muita gente quer fazer ao médico, mas nem todos têm oportunidade. Em épocas de academias lotadas, cultura do whey protein e a creatina, o consumo desses tipos de substâncias, desses tipos de suplemento, é preciso a gente estar atento, é preciso ter cuidado no consumo disso. Tem muita gente trocando refeição por whey protein, tem muita gente agregando creatina nas suas dietas sem um acompanhamento médico. Qual que é a sua orientação em relação a esses suplementos? Grazi, para isso eu trago boas notícias, tá? É importante quando a gente, lembrando que a whey é proteína isolada, então é proteína, e a creatina é também sintetizada pelo nosso músculo, é uma substância proteica, tá? E nós precisamos de proteína, nós precisamos de carboidrato, nós precisamos de lípides, além do líquido, que 60% da alimentação também é líquido, né? A água que a gente estava falando anteriormente. Então, quando você provoca um desequilíbrio nessa margem de segurança entre proteínas, lípides e carboidrato, consequentemente, alguém vai pagar esse preço. Quem vai pagar esse preço são os rins, porque eles filtram essas substâncias e vão ser eliminadas pela urina. Mas se existe um volume muito grande e não há uma quebra, ou seja, você não faz uma atividade física na qual essa ingesta seja proporcional, consequentemente, é uma sobrecarga dos rins. Que hoje o que eu disse quando eu falei sobre trago boas notícias? Porque a gente pode medir isso. Eu tenho 2 armas de dosagens de sangue que medem a função renal e podem nos auxiliar nas orientações adequadas para quem quer fazer essa ingesta de substituição, que é a dosagem de creatinina no sangue, que é um exame básico para a gente poder avaliar a função renal, mas, além disso, eu também posso fazer a mensuração da cistatina C. E a cistatina C é uma medida muito mais acurada, muito mais fiel à função renal do que a creatinina. Por que não é feito a cistatina C de frequência? Por causa do custo. Tá? Então, alguns pacientes são selecionados para poder fazer a medição da cistatina C. Quem são essas pessoas? Jovens, né, que têm uma massa muscular grande, aquelas pessoas desnutridas, o idoso, que eu preciso de mensurar essa massa através dessa medida da creatinina no sangue. Então, olha, eu posso usar? Posso. Meu rim está ok? Sim. Tá ok? Eu posso fazer uso da substância. Obviamente, sempre com uma orientação nutricional e de um especialista em educação física que vão trazer essas orientações. Na dúvida, nós estamos aqui para poder responder a essas demandas. Doutor André, você falou comigo no início que a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa. Existe, mesmo ela sendo silenciosa, algum sinal que o nosso corpo dá, que as pessoas falam, tá com dor nas costas, é rins, isso aí deve ser rins. Existe, assim, na prática verdadeira, sinais que o nosso corpo dá que a nossa função renal não está legal? Porque a gente pensa assim, se eu estou com um problema cardíaco, eu imagino que eu vou ter uma dor no peito. Se eu estou com falta de ar, eu imagino que eu estou com um problema de pulmão. O rim, ele alerta a gente de alguma forma?
Sim, olha só, é muito ingrato, né? Eu considero a doença renal crônica, em termos de evolução, ela é uma doença muito ingrata, porque ela não tem sintoma, ou ela é muito pouco sintomática, ou seja, passa despercebido. Então eu tenho que olhar para fator de risco. O que é fator de risco? Hipertensão arterial, medida da pressão arterial de forma adequada, em ambiente adequado para o diagnóstico, a dosagem da glicemia, a identificação de alguma alteração metabólica, e aí entra também as dosagens de glicemia, a dosagem de colesterol e por aí vai, tá? Uma outra condição que é muito significativa é você ter alguma história de cálculo renal de repetição, é você ter infecções urinárias de repetição. Mas o grande marcador, ou seja, aquele que chama atenção na evolução de que o meu rim talvez não esteja funcionando de maneira adequada, é a concentração urinária. O que é concentração urinária? É urinar de forma noturna, inversão do horário. O que significa isso? Nós, por dormirmos e precisamos de dormir porque o sono é fisiológico, a gente não urina à noite, tá? Ou seja, ninguém faz xixi de noite. Você vai dormir e acorda pela manhã e vai fazer seu xixi. Lembrando que esse xixi é concentrado, é uma urina carregada, uma urina amarelada, que é uma urina que recolheu todas as impurezas do sangue. Então, quando ocorre a inversão desse horário, ou seja, a alteração da concentração urinária, a pessoa começa a urinar à noite, isso chama atenção em contexto de hipertensão, em contexto de diabetes, em contexto de qualquer alteração da função renal. Interessante. Vamos falar sobre o dia 13 de março. Hoje, quinta-feira, 13 de março, é o Dia Mundial do Rim. E o que vocês prepararam? Qual que é a campanha desse ano? O que todo esse movimento da saúde renal está fazendo nesse dia tão importante? Os seus rins estão bem? Eu acredito que sim. Esse é o mote da campanha. Ou seja, os seus rins estão ok? Essa é o grande chamamento das principais instituições, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, na qual eu respondo pela diretoria médica, chamando a população, ou seja, aquela população que tem algum fator de risco, que meçam a função dos seus rins. Ou seja, através da medida da creatinina, de um exame de urina, nós conseguimos fazer essa detecção. Então, a pergunta é exatamente essa. Os seus rins estão bem? E em qual contexto isso? Eu vou chamar mais uma vez a atenção. Em contexto onde esses fatores de risco estão presentes. Eu tenho batido a tecla em hipertensão e diabetes, mas eu não posso deixar de mencionar tabagismo, alterações cardiovasculares, a obesidade e alterações metabólicas. Isso dentro de outro contexto, agora exclusivamente para a doença renal, aquelas condições vinculadas à nefrologia, né? A infecção urinária de repetição, o cálculo de repetição, ou seja, quando as pessoas formam. Essa detecção precoce da função renal, Grazi, você não tem a noção da magnitude do que a gente pode proporcionar em termos de cuidado e assistência às pessoas. Doutor André, então, e o que tem nessas novidades, então? O que essa tecnologia, o que os medicamentos estão trazendo para o tratamento do doente renal crônico? Olha, também, hoje eu sou um mensageiro de boas notícias, né? Então, primeiro, eu não vou deixar de abrir mão do conceito da detecção precoce da hipertensão arterial e do diabetes. Eu estou sendo enfático em relação a isso, tá? Mas hoje existem tecnologias medicamentosas. O que são isso? Tecnologias diz respeito à inovação na área de medicamentos que podem retardar a progressão da doença renal. Nos últimos 5 anos, essas medicações, uma especificamente no controle do diabetes, mas que se mostrou extremamente importante em proteger a função cardíaca e a função renal, e uma outra substância de origem hormonal que também retardam a progressão da doença renal. Isso é muito importante. Nos últimos 30 anos não havia surgido absolutamente nada, exceto, nada no sentido que eu estou dizendo, ou seja, não houve mudanças em relação às nossas orientações. Mas, mais recentemente, especificamente dos últimos 5 anos para cá, essas tecnologias medicamentosas, ou seja, esses medicamentos estão disponíveis. E eu ainda vou te trazer mais uma boa notícia em relação a isso. Uma dessas medicações, elas estão disponíveis agora 100% no Sistema Único de Saúde. Ou seja, na nova lista de medicamentos disponíveis para tratar hipertensão arterial e diabetes, essas medicações também estão disponíveis. Discuta com seu médico, converse com ele, meça a sua creatinina, monitore a sua creatinina após o uso dessas medicações e, consequentemente, a gente tem um grande ganho em retardar a progressão da doença renal.
Notícias boas, hein? Sim, muito boas. Muito boas notícias que eu trago nesse dia, 13 de março. E é muito importante que só para a gente poder finalizar, então, a conscientização sobre hábitos saudáveis e preventivos, a conscientização sobre a detecção precoce dos fatores de risco e a conscientização sobre como viver com a doença renal. Doutor André, eu quero agradecer ao senhor pela conversa, agradecer pela sua disponibilidade em nos receber e queria que a gente encerrasse com o senhor dando um recado, pode ser puxão de orelha, para esse pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, está ouvindo a gente pela rádio e está negligenciando a sua saúde, falando, não é nada não, está tudo bem. Dá um puxão de orelha que nesse momento merece. Olha, eu vou sintetizar em duas coisas importantes, já que eu falei muito de hipertensão e diabetes. Sal não, tá? E não se esqueçam dos alimentos ultraprocessados, que são ricos em sal, aqueles salgadinhos, aquele salaminho, aquele presuntinho, aqueles zinhos que são ricos de sal e passe para uma alimentação mais saudável. Açúcar, não. E adoçante também não, porque, consequentemente, você vai piorar o controle do seu diabetes e vai atuar sobre a disfunção renal. Então, se eu tivesse que puxar a orelha, é essa. Sal não, açúcar não. Eu conversei com o doutor André Pimentel nesse dia 13 de março, Dia Mundial do Rim, para 93 FM.